Se o Ministério dos Homens tem assim, quem tem acompanhado, nós temos acompanhado os homens desse lugar, graças a Deus. Talvez seja uma coisa assim tão inédita que Deus tem feito, esteja fazendo no nosso meio. Poxa, o que Deus vai fazer então através das mulheres será algo esplêndido mesmo. Porque mulheres, elas são mais sensíveis do que a gente, nós homens. Estão muito mais abertas. A verdade é essa, são mais abertas, entram de cabeça, são menos racionais do que nós homens, no bom sentido, ok? No bom sentido da palavra, claro. Obviamente. Menos racionais, ou seja, elas são mais emocionais, elas não medem esforços. A verdade é essa, nós homens somos racionais, né? Não é isso? A gente quer medir as coisas, quer ver no que vai dar. As mulheres não, elas vão ver no que vai dar depois de ter acontecido, depois de ter feito. Então elas acreditaram nesse trabalho. E o que aconteceu? Aconteceu o que Deus queria que acontecesse. A glória dele ser derramada nesse lugar, Deus ser exaltado. É aquilo que nós temos ministrado à igreja. E eu já tenho falado particularmente com Deus. Eu não largo mais a questão da graça. Não largo. Vocês vão ouvir a graça de Deus até vocês estarem aqui, até vocês morrerem. Por quê? Porque a graça não fala apenas de perdão de pecados. Não é nada disso. Não é só isso. A graça fala em jogar tudo para Deus. Ou seja, a glória ser sempre dele. Isso é a graça. A graça diz que eu posso fazer grande trabalho, o que nós faremos nesse lugar, mas nós somos apenas o barro. Ele é o oleiro, quem faz é ele. É reconhecer que tudo que nós temos, nós somos. Tudo que acontecerá nesse lugar para a glória dele, será para a glória dele. Quando você ver milhares se arrependendo, se entregando a Jesus, que mérito eu tenho? Que mérito você tem? Nenhum. O mérito é do Espírito Santo, é do Pai e é do Filho. O mérito é só deles, nós não temos mérito. É graça trabalhar para o Senhor Jesus. Isso é a graça. É reconhecer que tudo vem dele e tudo volta para ele. Nós não somos nada. Amém? Porque isso mantém a nossa humildade. Porque a Bíblia é muito clara que Deus trabalha e passeia no meio de povos humildes que se quebrantam diante da sua presença. Enquanto nós estivermos em humildade, tenha absoluta certeza, Deus vai fazer coisa que você nunca viu na sua vida nesse lugar. Você pode dizer amém comigo? Recebe isso? Amém e amém. E nessa manhã nós vamos ter o prazer de ser ministrado pelo pastor Ed. Vem cá, pastor Ed. Grande homem de Deus. Ele não é pequeno, ele é grande homem de Deus. Nosso grande amigo. Você pode estender suas mãos para cá agora? Abençoa a vida do pastor Ed. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado também pela vida do pastor Ed. Senhor, eu abençoo. Eu peço, Espírito Santo, unge e inspira o teu filho para ser bênção na nossa vida mais uma vez. E eu digo mais, que esse momento seja apenas do primeiro momento daquilo que Deus fará através da tua vida nesse lugar. Eu te abençoo, e a igreja também do Senhor te abençoa, dizendo amém e amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus, amém, igreja? Diga graças a Deus. Agradeço ao Senhor Deus, ao Espírito Santo, amém? Também ao pastor Eberson por essa oportunidade. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos abençoar, porque nós estamos em um momento de mudança, de transformação. E eu tenho a certeza, a pergunta que eu faço para você você tem se esforçado a realmente ser uma igreja de Cristo? Esse é o nosso desafio. Assim como Deus tem colocado no coração do pastor Eberson a respeito da igreja a qual nós queremos ser, né? Ele, quando conversou comigo, pediu para que eu escolhesse um título, né, para que possamos estar trazendo, e eu escolhi, claro, com certeza. E ali meditando, mas só que na mensagem a qual eu tinha completamente
colocada diante de Deus, eu falei, não, essa mensagem aqui, ela não vai conseguir encaixar, porque o nosso desafio, a igreja que queremos ser. Qual a igreja que você tem querido ser? Qual a igreja que você tem se esforçado a ser? A igreja não é só um templo, isso aqui, não, a igreja somos nós também, amém? Somos nós. A Bíblia diz que nós somos a casa favorita de Deus, amém? Então essa casa tem que ser cuidada. O Espírito Santo de Deus, ele tem que estar habitado dentro de nós a cada dia, toda hora e todo momento. E o título que eu escolhi, tem como colocar aí agora? Foi um ambiente que contagie através da ajuda ao necessitado. Os necessitados, tudo bem, estão lá fora, mas está também dentro da nossa casa. Não é só lá fora. Os necessitados estão dentro da nossa casa, do nosso lar, onde convivemos diariamente, 24 horas por dia. E como é que nós temos cuidado dessa casa? Tem muita gente que não cuida nem de si mesmo, que é a casa de Deus, o templo de Deus, casa favorita de Deus, e ainda mais do lar, da casa. É uma coisa que eu não aceito, é dizer que, segundo as pesquisas, os maiores números de divórcio, que eu não esteja errado, que alguém me corrija, tem sido dentro da igreja, e não devemos aceitar isso. Igreja tem que ser lugar de santidade, igreja tem que ser um lugar de exemplo. As pessoas têm que olhar para você e ver em você realmente a casa favorita de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem se direcionado na presença de quem? De Deus. Diga graças a Deus. E para que nós possamos contagiar os da nossa casa, também os de fora, claro, chamar a atenção dos filhos, do esposo, da esposa, até mesmo dos parentes, porque vai lá que tem pessoas que ao invés de atrair os parentes para si, né, a família para si, tem afastado, né, pastor Hermes? Puxa, não dá para entender. A pessoa é de Deus, vai na igreja, ouve a palavra. Eu não entendo, não consigo entender como é que essa pessoa chega dentro de casa e a atitude dela muda. Eu fico imaginando, se panela fosse disco voador, o que tinha de disco voador por aí não está no gibi, amém? Pode passar, por favor? E aí, para aí. Talvez você deve estar se perguntando, uma casa de cabeça para baixo? Pois é o que você está vendo aqui, uma casa de cabeça para baixo. Sabe por quê? Muitos lares têm andado assim, muitas casas têm andado assim, e muitos templos espirituais, ou seja, se eu sou casa favorita de Deus, se eu sou casa de Deus, Deus ele tem me procurado, mas só que a minha vida tem andado assim, de cabeça para baixo. E nós não devemos aceitar essa situação. Nós não devemos aceitar que essa casa, o templo favorito de Deus, o meu lar, o nosso lar, o seu lar, esteja dessa forma. E para que nós possamos ser uma pessoa atraente, não só para Deus, mas também para a nossa família, para o nosso lar, nós vamos estar aprendendo hoje, pode passar, por favor? A colocar a nossa casa em ordem. Amém? Quem quer colocar a casa em ordem? Diga graças a Deus. É isso que nós vamos fazer. Estar colocando a nossa casa em ordem para que possamos estar direcionado com o Espírito Santo e que Deus ele possa nos abençoar e que você seja completamente abençoado
pelo Espírito Santo de Deus. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: vamos colocar a nossa casa em ordem. E volto a repetir, não só a casa, o nosso lar, falando da matéria, mas também falando do nosso espírito. Amém? Do nosso espírito. Se eu sou o templo favorito de Deus, eu tenho que mudar a minha casa. Eu tenho que estar diante de Deus, que a minha casa seja abençoada. E principalmente eu fico imaginando, se Deus ele quer fazer morada em mim, como é que tem andado a minha casa, hein? Suja, bagunçada, de cabeça para baixo em todos os sentidos. Diga graças a Deus. Pode passar, por favor? Então vamos organizar na nossa casa? Sim ou não? Então nós vamos iniciar já no primeiro versículo. Pode passar? E a nossa casa, isso, pode ir, está hoje em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 11. Quando eu estava preparando essa mensagem, de muitos dias, até mesmo antes do pastor Eberson falar comigo, porque eu sou uma pessoa que eu me preparo, eu gosto de preparar minhas mensagens, deixar guardada lá, sempre que tenho oportunidade vou lá e pum. Mas aí o título me chamou muita atenção. E o que a igreja precisa saber e aprender é como tem andado a nossa casa, porque nós não podemos ser de Deus dentro do templo, da igreja de Cristo, aqui dentro, e lá fora ser uma pessoa totalmente diferente. É algo meu, é uma coisa minha, eu não aceito isso. Do que eu sou aqui dentro, diante de Deus, eu tenho que ser também lá fora. Amém? Diga graças a Deus. Então, queria que você curvasse a sua cabeça. Deixa eu colocar esse momento diante de Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha fazer com que essa palavra, ela toque certamente aos nossos corações. Ó Deus, não nos deixa sair daqui hoje com a nossa casa de cabeça para baixo, não só a nossa casa, o nosso lar material, mas também o templo do Senhor que somos nós. Que tudo venha a ser feito da tua perfeita vontade, Senhor. Que a tua palavra, ela nos unja, nos abençoa, que o teu Espírito Santo nos direcione hoje, sempre e amém. Diga graças a Deus. Então aqui nós veremos algo muito importante e nós vamos falar do famoso desse camarada tão importante. Pode passar, por favor? Livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, ao qual nós vamos falar de Ezequias, que diz: naquele tempo Ezequias ficou o quê? Doente e quase morreu. O profeta Isaías, grande homem de Deus, amém? Filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem o quê? Ponha em ordem o quê? Se não, o que é que vai acontecer com ele? Imagina uma pessoa chegar para você e falar: fulano, tu vai morrer. Você vai olhar para essa pessoa: oh, quem é você para falar isso? Que nada, eu tenho muito tempo ainda para viver. Vê lá. Mas os dias que nós estamos vivendo hoje, temos que nos preparar. Temos que colocar a nossa casa em ordem o mais rápido possível, porque a vinda de Cristo está próxima. Eu ouço isso, eu, por exemplo, ouço isso desde a época que eu nasci praticamente, mas uma coisa, não sei se foi aqui que eu ouvi, eu acho que foi aqui mesmo numa mensagem, que a vida, ela nos traz muitos recados. A morte, ela não traz. Amém? Isso, antes do Réveillon, eu conversava com um morador lá no condomínio ao qual eu trabalho, ele todo alegre, todo feliz, um senhor de idade, seus 70 e poucos anos, mas todos os dias ele descia para fazer o seu exercício na academia, e ele olhou para mim e falou: você vai estar aqui no Réveillon? Eu falei: sim, eu vou estar. Vai mesmo?
Você vai estar trabalhando? Vou. Então eu venho aqui te desejar um feliz ano novo. Amém. Mas, infelizmente, no dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, eu recebo a notícia que ele havia falecido. Aí eu fico me perguntando: nossa, se eu não tenho sido um bom exemplo para essa pessoa, se eu não tenho cuidado dessa pessoa, como é que estaria o meu coração hoje? Mas quando eu soube, você sabe que pessoas que não têm Deus olham para você: puxa saco, é isso? Não, é o seu amor com o próximo. Eu pedi licença, o meu colega lá que trabalha junto comigo, e fui numa salinha que temos lá. As lágrimas desceram, porque nós somos diferentes, nós somos de Deus. Mas quando Ezequias, ele recebeu essa notícia: coloca a tua casa em ordem, pois você vai o quê? Morrer, e não se recuperará. Pode passar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com quê? Com fidelidade. Diga graças a Deus. Eu fico imaginando: meu Deus, lembra, Senhor, você está pronto para fazer esse tipo de oração a Deus? Senhor, lembra o que eu fiz? Lembra como eu tenho andado diante do Senhor? Queira ou não queira, mas é a pura verdade. No momento difícil, no momento de luta, de batalha, é que a pessoa começa a orar. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo uma maravilha, mas as pessoas, elas só se lembram de Deus nos momentos difíceis, quando a coisa está apertando, quando o bolso está vazio. Eu vou ser sincero com vocês, eu tenho vivido uma vida assim de mudança. Como o pastor Emerson acabou de comentar, quando nós passamos a viver pela graça, bom, o mundo pode cair sobre a tua cabeça, mas você não está nem aí. Eu estou vivendo dessa forma. Eu estou sendo sincero com vocês. Eu estou vivendo dessa forma. Época de graça. As coisas acontecem, tudo acontecendo. Não estou nem aí. Eu fico imaginando o Ezequias. Ele tinha crédito com Deus. Será que nós temos? Para fazer essa oração que ele fez, ele não procurou um lugar bonito onde nós estamos aqui. Não, ele virou o rosto para onde? Para a parede. Foi a única coisa que ele encontrou. Ele virou o rosto para a parede. E ele disse: lembra-te, Senhor, como tem te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Pode passar. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volta e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Pode passar? Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade. Podemos trazer esta cidade como nossa casa, amém? Como nossa família aqui hoje nessa manhã, mas serve para colocar entre outros exemplos também. Esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem o que, pessoal? Emplastro de figos. Ele o fizeram e o aplicaram no alcera, e ele se recuperou. Pode passar? E Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que?
de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o rei Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus nas escadarias? Outras versões, tá, relógio, entre outras coisas. Pode passar? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue de 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadarias de Acaz. Eu pergunto para você, eu preparei mais ou menos umas 3 ordens, a qual o Senhor, Ele quer nos usar para que possamos colocar a nossa casa em ordem. Eu fico imaginando Ezequias, ele soube da notícia, soube da notícia, a mesma hora ele orou, e a oração dele foi ouvida. Eu pergunto, será que a gente está com esse crédito? Lá na mesma hora aconteceu o problema, aconteceu a dificuldade, virarmos o rosto para a parede, onde quer que você esteja, e orar ao Senhor, e Deus mudar essa situação? E aí? Responde para você mesmo, precisa responder agora não. Então, a primeira ordem que Deus Ele nos concede, pode passar? Isso, pode passar. A primeira ordem é a nossa vida espiritual. Como é que tem andado a sua vida espiritual? A Bíblia diz: aquele que não cuida da sua casa negou a fé e é pior do que o infiel. Eu fico imaginando, meu Deus, a gente tem tantas pessoas hoje em dia por aí que está no templo, cuida mais do templo, mas em casa está tudo se destruindo. Eu não sou casado, por enquanto, mas quando eu vou na casa de colegas, a pessoa ali, ela é uma pessoa de Deus, pessoas que pregam a palavra, pessoas que têm uma vida no altar de Deus. E quando eu chego ali, meu Deus, eu não consigo entender. Às vezes dá vontade de sair, mas a família dele não é minha, ele cuida da família dele. Então, mas eu tenho que ser exemplo para as pessoas que estão próximas a mim. Amém? Meu pai, minha mãe, meus parentes, amigos e entre outras coisas. Pode passar? E nós vamos focar aqui no versículo 3, na parte A, que ele diz o seguinte: andei o quê? Diante de ti com fidelidade. Ok. Andou diante dele com fidelidade. Fidelidade quer dizer cumprir as promessas e ser digno de confiança, entre outras coisas. Você tem servido a Deus com fidelidade? Ezequias servia ao Senhor, porque se ele não tivesse fidelidade diante de Deus, imediatamente de uma oração daquela, a oração dele não teria sido respondida, mas foi. E da mesma forma como Deus mudou a situação de Ezequias, Ele pode mudar a tua também. A Bíblia diz que dependente da oração, Deus acrescentou mais 15 anos de... Alguém sabe qual era a idade de Ezequias? A Bíblia diz que ele, se eu não me engano, é 39 anos. Com mais 15 anos de vida, faz o quê? 54 anos. Você imagina, você saber, ele vai me dar mais 15 anos de vida, eu só vou ter 15 anos de vida, então vou fazer de tudo. Mas não espere a morte chegar. Não espere a má notícia chegar na sua casa, no seu lar, para você tomar uma atitude. Toma agora, agora.
Cuida da tua casa. Não só da sua casa, do seu lar, mas desse templo que pertence a quem? Pertence a Deus. Servir a Deus é algo importante. A Bíblia diz: andei diante de ti com fidelidade. Pode passar, por favor? Eu trouxe aqui um versículo, tipo um comentário, um versículo base para acompanhar a mensagem. Mateus capítulo 24, versículo 45, que diz: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega da sua casa lhe dar alimento num tempo devido. Você, eu, todos nós somos responsáveis trazer o alimento para nossa casa. Ah, mas eu boto lá. Eu não estou falando do alimento sólido, não. Estou falando do alimento espiritual. É cuidar da sua casa, é cuidar da tua família, cuidar da vida espiritual da sua família, do seu filho, a sua esposa, o seu esposo. Eu fico me perguntando o seguinte: um rapaz no trabalho comentava comigo o seguinte: eu detesto casamento. Ô meu querido, você está com o quê? Está igual o apóstolo Paulo lá na época lá? Você está decepcionado com casamento? Não, porque isso, aquilo, outro. Eu falei: enquanto mais as pessoas falam mal de casamento, aí é que eu quero. E sabe por quê? A família, ela pode ser feliz, mas vai depender como tem andado a sua vida espiritual, porque a pessoa que está na casa de Deus, ela cuida da família. Diga graças a Deus. Ah, mas é difícil. Difícil nada. Tem momentos, tem espinhos, tem barreira, tem dificuldade, tem panela voando, ok. Mas há uma possibilidade de consertar a casa, não deixar que a sua casa fique assim, ó, de cabeça para baixo. Chega uma visita, ou qualquer outra pessoa: poxa, mas fulano é da igreja, e os costumes são esses. Não dá para entender, mas aqui está dizendo em Mateus: quem, pois, é o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos da sua casa para lhe dar o alimento devido. Leva o alimento para a sua casa. Coloca o alimento ali todos os dias na sua casa. Como é que tem sido a tua rotina? Como é que tem sido a sua vida espiritual? Amém? Vamos nos colocar, nos esforçar diante de Deus, a nossa vida espiritual. Ô meu irmão, acontece algo dentro da sua casa, você vai fazer a mesma oração que ele fez. Espera aí, meu Deus, eu não aceito essa situação dentro de casa. Mas o que acontece de hoje em dia, que muitos estão acomodados. Vou à igreja, ouço a palavra, pratico daquele momento bom espiritual, mas quando chega em casa, nada é colocado em prática. Amém? Temos que mudar essa situação. Qual a igreja que você tem se mostrado ser? O que é que você tem se mostrado ser? Não só diante de Deus, mas das pessoas também que estão ao seu redor. Diga graças a Deus. Ezequias pediu sim a Deus para se lembrar daquele momento em que ele andou diante de Deus com fidelidade. Ele era fiel em sua casa. Ele era fiel a Deus. Será que nós temos sido fiéis a Deus? Eu lembro da época que quando eu me converti, no início tudo bem, foi tudo ok. Tudo ok. Mas quando você se converte, parece que passa um filme na sua mente e você vai lembrando de todo o passado. E a Bíblia diz: eis que tudo se fez novo. E a primeira coisa que eu me fiz quando eu me converti foi chegar diante do meu pai lá e pedir desculpas de tudo que eu tinha vontade de fazer com ele. Coisa que você nem imagina. Levava até a morte. E ó, o
tajado descia. Naquela época você sabe que as fivelas do cinto eram desse tamanho, né? As de hoje não, né? Mas a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Amém? Ninguém da tua casa é convertido. Não se preocupa não, que Deus ele vai te dar a capacidade. Mas sou eu, o fardo, carrego tudo nas minhas costas. Mas o fardo de Deus, a Bíblia diz que ele é leve. É pesado porque nós queremos que se torne pesado, mas ele é leve. E depois que eu aprendi mais isso, falei, agora o trem vai, agora a coisa anda. Faça isso. Não deixe a sua casa continuar de cabeça para baixo. Amém? Faça com que sua vida espiritual, algo interessante, que a nossa vida espiritual é como se fosse um nocaute. Sai nocauteando tudo quanto é coisa ruim, quando a nossa vida espiritual vai bem. Não aceita o teu lar bagunçado. Não deixa que o templo de Deus se estrague, fique de cabeça para baixo. Não, cuide. A vida do dia a dia é corrida, eu sei, porque eu vivo esse dia a dia corrido. Às vezes eu acho que eu estou maluco quando eu chego em casa. Quando eu chego em casa, não existe ninguém dentro de casa, mas eu dou bom dia, dou boa noite. A Bíblia diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não. Eu estou colocando em prática, eu faço a minha parte, amém? A Bíblia diz que nós temos que viver pela fé, e a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Então deixa que eu curta a minha fé de uma maneira diferente, do meu jeito. E você, como você tem usado a sua fé? Está na hora de agirmos da mesma forma que Ezequias agiu. Estar diante de Deus. A segunda ordem que nós temos que praticar para manter a nossa casa é relacionamento. Relacionamento quer dizer com inteireza de coração. Indica o princípio de onde procede grandes partes da atividade humana. Você sabe que o coração, as pessoas guardam muita coisa no coração, né? O nosso coração tem que ser cuidado. Imagina do próximo que está ao nosso lado. Imagina da pessoa que não tem uma base espiritual que você tem. Aí quando vai aquela palavra, vai aquela flecha no coração, e quando entra, eu vou ser sincero com você, e quando a pessoa adoece, para a pessoa se curar, é doloroso. Porque eu conversava com um colega, né, ao qual, na oportunidade, eu levei ele num evento do Fernandinho, que teve lá no Rio das Pedras. Então ele conversa muito comigo. Eu fico imaginando, é tanta dúvida que essas pessoas têm, que eu falo, Deus, me capacita, me prepara, porque é cada pergunta que essas pessoas fazem. Aí eu baixo a cabeça e me lembro que eu fazia as mesmas perguntas. E a mesma paciência que Cristo teve comigo, eu tenho que ter com essa pessoa. Amém? Uma coisa eu falo para você, não espera a morte vir na tua vida não, porque quando a morte vem para ressuscitar é doloroso. Eu não estou falando da morte material, eu estou falando da morte espiritual. Tem pessoas que estão morna, tem pessoas que estão quente, tem pessoas que estão frio. Se cuida diante de Deus, porque só sabe a dor gerada, a ferida gerada pelos erros, por um pecado cometido, quem já passou. E eu aconselho para você, não é bom. Amém? Não é bom, porque eu já passei por isso. Porque eu não tinha a graça dentro de mim, praticamente, mesmo sendo uma pessoa de Deus.
Mas aí, a ignorância, a desobediência, queria fazer tudo do meu jeito. Não, é assim mesmo, é do jeito que eu quero, pronto, e acabou. Baixinho, nordestino ainda por cima, sangue quente, que ó, não queria ouvir ninguém. Eu achava que tudo seria do meu jeito. Não, mas não teria que ser do meu jeito, do jeito que papai quer. Amém? Não é do nosso jeito, não é do jeito que papai quer. E pronto, acabou. Está selado, ó. Passou. E para você se recuperar dessa ferida, é doloroso. A dor da recuperação é maior. Porque você tem que jogar fora todas aquelas vontades, ignorância, entre muitas coisas, amém? Então não deixe isso entrar no seu coração, pode passar. E aqui, no versículo 3, continuando, só que é na parte B, com inteireza de quê? De coração. E aonde em Provérbios diz, pode passar, acima de tudo, guarde o quê? Pois dele depende toda a sua, guarda o teu coração. Não deixe ele se machucar não, porque quando ele se machuca, ainda mais uma palavra. Se uma palavra abençoa, imagina uma palavra que não vem de Deus. Bate ali, ó, já era, meu irmão. Pode ferir a pessoa, por isso que hoje, eu vivo me policiando mais e mais nas palavras que eu tenho falado. Eu tomo muito cuidado com as palavras que saem, que diz que a boca fala e que o coração está cheio, né? Então eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, tudo vai bem. As palavras são boas. É o meu jeito de ser. Eu não sei se acontece só comigo. Eu brinquei muito com as coisas de Deus. Eu conversava até com o evangelista Roberto, que as pessoas vivem hoje dentro da igreja brincando com as coisas de Deus. Se ela soubesse o preço disso, brincar com as coisas de Deus, não levar as coisas de Deus na sinceridade, pode prejudicar também a nossa vida espiritual, pode, quando nós não temos um relacionamento com Deus. Não leva as coisas de Deus na brincadeira não, gente. Leva as coisas de Deus a sério. Eu levei muitas coisas de Deus na brincadeira, mas só que hoje é diferente. E quando você não quer passar pelo que você passou, é só levar as coisas de Deus a sério. É só começar a colocar a casa em ordem, ó, começar uma nova reconstrução. Se for preciso, necessário, derrubar toda a estrutura da casa, pode derrubar, meu irmão, porque quem levanta é Deus. Amém? Quem vai fazer o alicerce ali, depois levantar a coluna, e quando deixamos ele levantar a casa, Deus vem com os materiais dele e constrói uma nova coluna, constrói ali um novo alicerce para colocar a coluna, e quando vier os momentos ruins, difíceis, você vai estar de pé. Diga graças a Deus. É assim. E temos que estar de pé a cada vez. Ezequias, quando pediu ao Senhor para se lembrar também de que ele tinha um coração inteiro, aqui no meu esboço, isso significa que o seu coração não era dividido. Tem pessoas que cuidam das pessoas que estão aqui na igreja, lá fora, mas os de casa esquece. Quer um conselho? Cuida do que está dentro da tua casa, cuida da tua família, porque é um ministério que Deus tem colocado na nossa vida, para que você possa cuidar das coisas de Deus, possa cuidar das coisas do Pai, e naquele grande dia, nós possamos estar com Ele na glória.
Amém? É assim, é o nosso relacionamento com Deus, o nosso agir com Deus. E diz mais, pode passar, por favor? Em Jeremias capítulo 29, versículo 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de quê? De todo o coração. Pode passar, por favor? E me deixarei ser achado. Olha que interessante. Ele deixa, então quer dizer o quê? Que Deus, Ele não aparece para muitas pessoas. Ele está diante de nós, amém? Ele está ao nosso lado, Ele existe, está do teu lado. Mas Ele só vai fazer algo por você quando você o busca de todo o coração, quando você clama, quando o seu relacionamento com Deus vai bem. E Ele diz: eu me deixarei ser encontrado por quem? Por vocês. É triste, meu irmão, chega um momento que quando você busca Deus, você não encontra mais Ele. Quando você ora, Deus não está ali do teu lado, porque você não tem feito, não tem tido um relacionamento com Ele. E é cheio de pessoas por aí que não tem relacionamento com Deus, mas quer que Deus haja na vida dela. Não vai acontecer. Não acontece, porque a pessoa não tem um momento íntimo com o Senhor. Não escolha lugar para buscar Deus. Às vezes sempre quando eu vou para o trabalho, às vezes eu gosto de ir ouvindo música, às vezes não, eu saio, já vou colocando o meu trabalho diante de Deus, e ali já, Deus, toma teu trabalho. Deus é tão bom, e quando eu chego lá, só tem reclamação. Aí eu falo: cheguei, agora a paz também chegou aqui. Amém? Eles reclamam, mas quando eu estou ali, e aí? Foi tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Porque Deus sabe, meu irmão, o fardo de Deus, ele é leve. Você está ali, Ele faz com que o ambiente fique, uma paz que você não tem ideia. Ele pode fazer com você também. Diga graças a Deus. E a glória de Deus, ela vai. Acontece tantas coisas que nós não entendemos. E continuando, né? E me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu o que? Dispensei. E os trarei de volta para o lugar de onde os desportei, diz o Senhor. Imagina, Ele vai te arrancar dos momentos difíceis, Ele vai te trazer para a casa dEle, Ele vai te trazer para a presença dEle. Filho, pode vir, porque eu vou cuidar de você. Aí a sua casa não vai ficar mais assim não, de cabeça para baixo, não, jamais. Eu, quando eu vou lá na casa lá dos meus pais, né, atravesso a ponte lá, chego lá, é diferente. A paz, a tranquilidade, você, não sei se você vai entender o que eu estou querendo passar para você, mas é um ambiente diferente. É um ambiente diferente, porque quando você coloca, a Bíblia diz: onde colocar a planta dos vossos pés, ali será abençoado. Então está aqui. A paz de Deus está aqui. Aqui quem reina é quem? É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E a sua casa também vai ser abençoada. E num grande dia, Ele vai chamar pelo teu nome, pela tua família. Aí você vai em paz, despreocupado, porque a tua família está bem. Mas cuida primeiro disso aqui, do teu coração. Cuida do templo de Deus, é o templo espiritual, é o templo de Deus, precisa ser cuidado, para que a casa lá venha estar abençoada. É isso que Deus quer. Amém?
Não deixa nada de mal entrar no teu coração, não. Pode passar, por favor? A terceira ordem é a atitude. Qual a atitude que você tem tomado diante de Deus? Aí volta a parte que eu estava falando da ignorância. Não, sou homem. Homem da casa sou eu, cabeça sou eu. Cuidado que essa cabeça aí ela pode ser cortada por Deus, ou sei lá. Então, atitude. Eu separei duas atitudes, mas só que eu não coloquei no slide, mas eu vou comentar. O rei Ezequias, ele teve duas atitudes para colocar a sua casa em ordem. Onde ele diz, na parte C do versículo 3, fiz o que era reto aos teus. Pronto, é a primeira parte. É fazer as coisas retas diante de quem? De Deus. Tudo ali, ó, no pé da letra. É difícil, mas vai ser gratificante. É doloroso, mas vai ser gratificante. Eu costumo falar que as pessoas dizem que querem ser igual, ter a fé de José, Jacó, mas não quer passar pelo que o José passou. As pessoas só se lembram dos momentos bons de José, né? Mas a fase dele, imagina. E quem foi que fizeram algo contra José? Foi quem? Os da tua casa, da casa dele. Os irmãos que aprontaram com ele, aprontaram feio. Mas ele tinha uma vida diante de Deus, meu irmão, que fez mudar toda a trajetória da vida dele. E vai depender da sua comunhão com Deus também. É só você fazer o que diz aqui no versículo 3, na parte C. Fiz o que era reto aos olhos de quem? Porque as atitudes mostram quem realmente somos. As atitudes, ela mostra quem realmente somos, não é só aqui não, é lá fora também. É lá fora. As nossas atitudes têm que ser atitudes de homem de Deus, de mulher de Deus. A gente vê um erro muito grande por aí. A maioria dos pastores, a maioria de um casal, né, que é pastor, que serve a Deus, tudo bem, tem seus filhos, tem. Não, vai ter que ser pastor igual a mim. Às vezes não é o futuro deles. O nosso futuro está nas mãos de quem? Tem um colega meu, que ele é um grande ministro, que Deus abençoe ele. Ele começou dessa forma, obrigando. Nem tudo, meus irmãos, é por obrigação, não. A Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve. Quando ele crescer, meu irmão, ele vai saber o caminho que ele escolhe. Não adianta a gente... Vai, você tem que ir. A pessoa cresce, e aí? Como é que foi o seu processo diante de Deus? Como é que foi a tua conversão? Eu me converti aos 20 anos de idade. Não sou tão velho assim, né? Mas eu creio que muitos têm se convertido na adolescência, ou talvez até na infância, que eu acredito nessa parte. É um processo, tudo é um processo. E nessa parte 3 aqui, fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. O templo estava fechado. Olha só que interessante, o templo estava fechado. A primeira coisa que o Ezequias fez, quando se tornou rei, foi mandar abrir o templo. Diz aqui no meu esboço aqui. E a primeira atitude que nós temos que fazer
para colocar a nossa casa em ordem, é abrir o nosso coração, ter novas atitudes e nos colocar diante de Deus. Não, peraí, quem reina aqui é o Senhor, quem reina é Deus. A tua vida vai ficar maravilhosamente bem. Amém? Em qualquer área da tua vida, meu irmão, é casamento, é a sua vida com seus familiares, com seus parentes, não me interessa, mas a nossa casa ali tem que ter aquele refrigério, da mesma forma que tem um ar-condicionado ligado, está tudo frio, aquele refrigério lindo, maravilhoso, gostoso, aquela presença é a nossa casa. Talvez a nossa casa, a sua casa não está da maneira que você quer, mas quem vai trabalhar é Deus. Faz a tua parte. A Bíblia diz que o homem não é o cabeça da casa e a mulher é ajudadora. Amém. A mulher também toma atitude. Às vezes, ou um ou outro vai estar bem ou mal, e vice-versa, mas é o que nós temos que fazer, é a nossa comunhão com quem? Com Deus. Ele que vai tomar conta da minha vida, meu irmão. Ele que vai tomar conta da minha casa. Pela fé, os meus pais, está caminhando, mas chega, vai chegar. Eu lembro que na época, quando eu recebi uma notícia, foi até um conhecido meu da igreja, que hoje é vereador. Meu pai, ele precisava de uma cirurgia, de transplante no coração. Arrumou, tal, eu estava lá no altar, felizão, pregando, tal. Nesse momento, no mesmo momento, meu pai estava lá no hospital, passando pelo momento da cirurgia, e pum, apagou. Morreu. Isso me contando depois. E no momento da ministração, no momento da oração, naquele momento eu senti uma vontade de orar. E orei sem saber. Tinha, aí pegaram aquele choque que os médicos dão, né? E toma um, e vai dois, e vai três. Aí veio a acordar. Às vezes a nossa vida pode estar dessa forma, é um choque, precisamos tomar um choque para que possamos nos levantar. E as situações difíceis acontecem dessa maneira, para nos levantar diante de Deus. Então faça, meu irmão, de tudo para colocar a sua casa em ordem. Amém? É o que Deus quer trazer para cada um de nós nessa manhã. Colocar a nossa casa em ordem. A nossa vida espiritual em ordem. Eu não quero hoje sair daqui, depois que estiver lá fora, as pessoas têm uma má impressão de mim. Não. Hoje eu aprendi a ouvir. Antigamente, ignorância, baixinho era brabo, gente. Hoje não, hoje eu estou manso, tranquilo, calmo. E você pode ser dessa forma também. A Bíblia diz que Deus, ele toma conta de mim. Eu vou me explodir para quê? Eu vou tomar atitudes erradas para quê? Se tem Ele para tomar atitude por mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por mim. Independente da situação, do momento que eu tiver, Ele intercede por mim. Não estamos aqui para ser perfeito, santo demais. Tem momento que estamos para baixo, tem momento que estamos praticamente quase que desacreditado. Mas quando nós pensamos no que Jesus passou na cruz, quando nós pensamos no sacrifício que foi feito, peraí, eu não preciso estar me matando, me sacrificando demais, porque o preço já foi pago.
A graça de Deus hoje reina e vai reinar na minha vida, na tua casa também. Basta você crer, acreditar. Espera em Deus. Começa a atrair a confiança dos da tua casa para você. Porque depois que a gente perde confiança para reconquistar, é dose. É dose. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai moldando o nosso coração e molda da pessoa, ou seja lá de quem for que você tem batalhado, para que a presença de Deus seja atraída sobre essa família, sobre a casa, sobre o teu amigo. Eu perdi muitas amizades, perdi. Mas o que eu conquistei hoje, eu não abro mão, que é a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus. Então eu deixo um alerta para vocês: não espere a morte chegar, não espera a doença vir para tomar atitude. Toma agora. Amém? Toma atitude diante de Deus agora, meu irmão. Se você não quer ver mais a sua casa dessa maneira, de cabeça para baixo, então começa a fazer melhor. A Bíblia diz que Ele molda toda a nossa estrutura. A mesma coisa Ele faz com o nosso lar, a nossa casa. Ele vai construir uma nova casa. Amém? Aí nós começamos a estar diante de Deus, uma paisagem linda, maravilhosa. Que é tão bom quando a gente está em casa e a família está toda feliz, né? Aquela paz reinando. Eu posso garantir, eu sou uma pessoa muito feliz hoje, amém? Eu sou uma pessoa feliz. E eu entendo que para mim fazer alguém feliz, fazer o próximo feliz, fazer a minha casa feliz, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que esbanger felicidade. Às vezes quando eu estou com alguns colegas, às vezes me vê cabisbaixo: oi, levanta, rapaz, tu nem é assim. Você é uma pessoa alegre, feliz, e sou mesmo. E sou, eu gosto de ser, e ninguém tira isso de mim. Eu sou uma pessoa feliz. Amém? E por ser essa pessoa feliz, cuidada por Deus, as pessoas vão ver a maravilha de Deus, a graça de Deus na minha vida, e vai mudar a vida do próximo também. Porque uma atitude certa, meu irmão, muda tudo. Você quer colocar a tua casa em ordem? Sim ou não? Então fica de pé. Vamos colocar a nossa casa em ordem. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de quem? De Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então você vai imaginar aquele grande dia, ou seja, a sua casa unida, a sua família sendo abençoada, a sua família recebendo a presença de Deus, a sua família recebendo aquele mundo espiritual, aquela paz, aquela transformação de Deus, vai estar no teu lar. Aleluia. Começa a colocar diante de Deus agora, começa a consertar a tua casa, começa agora a endireitar a tua casa, começa agora a colocar a tua casa em ordem. Isso, faz isso. Começa a falar com Deus, como você quer que a sua casa esteja, como que você quer o seu lar. Então começa agora a tratar da tua casa espiritual, a casa de Deus, que somos quem? Somos nós. Muitas das vezes estamos tomando decisões erradas. Precisamos de um relacionamento com Deus, precisamos tomar atitudes que Deus olhe para cada um de nós e faça com que as nossas orações sejam ouvidas. Nós
queremos, ó Pai, que esse crédito que nós temos com o Senhor, e a partir do momento que nós orarmos, assim como fez o servo Ezequias, ele virou o rosto para a parede. A Bíblia diz que ele chorou, derramou lágrimas. Que você venha hoje derramar lágrimas de alegria, que você venha derramar lágrimas de felicidade, porque a tua casa vai estar sendo transformada, a tua casa vai estar sendo moldada. Então começa agora a cuidar dessa casa espiritual, começa agora a cuidar desse coração, porque dele procede a saída de vida e vida eterna. Começa agora a dizer: Senhor, eis-me aqui, me capacita para que eu possa colocar a minha casa diante do Senhor. Aleluias, aleluias. Isso, diga diante de Deus: Deus, eu quero consertar a minha casa, eu quero colocar a minha casa em ordem. Então começa agora, é agora. Não deixa a mensagem de morte, de doença vir sobre a tua vida, não. Começa agora, é agora, é agora, agora. Toma atitude de Deus agora, atitude que Deus quer que você tome, que você tenha um relacionamento com Ele, relacionamento de pai, relacionamento de filho, na presença. Aleluias. Oh Senhor, nos visita nessa hora, Pai. Nós queremos, ó Deus, imaginar a nossa casa em paz, o Teu Espírito Santo se movendo a cada dia sobre a nossa vida. Aleluia, santo, santo, santo. Então coloca a tua vida diante do Senhor agora. Aleluia, Senhor, santo, santo, santo. Imaginamos, ó Deus. Fico a imaginar um dia em que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. O Cordeiro que está no trono apacenta, Senhor, apacenta. Oh, deixa Ele apacentar agora. E me seguirá. Oh, de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Oh Senhor, isso, busca o Senhor agora. Coloca a tua casa em ordem agora. É o momento, meu querido, é o momento agora. Aleluia, Senhor, santo, santo. Oh. Fico a imaginar o dia em que meu nome irá chamar, ó Deus, em que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, para um lugar muito distante, onde nunca haverá
fome, nem fome, nem sede, nem pranto nunca haverá. Nem fome, nem sede, nem sede, nem pranto, nem pranto nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá. de guia, aleluia, para as fontes das águas da vida me levará. O Cordeiro que está no trono apacenta. apacenta. Deus, Ele pode apacentar a tua casa, apacentar o teu lar nesse dia, colocar a tua casa em ordem. Então começa agora, aleluias, aleluias. Das águas da vida me levará. O Cordeiro, aleluia, Que está no trono apacenta. apacentará e me servirá. De guia, De guia para as fontes das águas da vida me levará. aleluias, aleluias, aleluias. Oh, Ele vai te servir de guia. Ele nos servirá de guia para colocar a nossa casa em ordem. Ele nos servirá de guia, assim como o Cordeiro, para mudar a situação da nossa vida, para mudar a situação da nossa casa. Então clama Ele agora. Então clama o Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias. O Cordeiro, o Cordeiro, O Cordeiro que está no trono apacenta, apacenta. apacenta. Ele está apacentando a nossa casa. Ele está apacentando o nosso lar. Oh, o nosso coração. Aleluia, aleluia, Senhor. Se canta, ribalais. Então deixa agora Ele mudar a situação da tua vida, mudar a situação da tua casa. Nessa hora, o Cordeiro, O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá. De guia para as fontes das águas da vida me levará. levanta suas mãos para o alto. Levanta suas mãos para o alto agora. E começa agora a declarar a tua casa em ordem. Começa agora a declarar o Espírito Santo de Deus na tua casa. Saia daqui hoje transformado. Saia aqui hoje como Espírito Santo de Deus, como um guia, te guiando por onde temos que andar, com a presença, tomando novas atitudes, tomando relacionamento com Deus. Aleluia, Senhor. Colocamos a nossa casa em ordem nesse momento. Que não seja só nesse momento, não, Deus. Que seja em todos os momentos, em todos os lugares onde nós estivermos. Que a nossa casa, a tua casa espiritual esteja em ordem. Que somos nós, Senhor. Aleluia. Porque se não estivermos em comunhão com o Senhor, como é que vamos passar essa harmonia para as pessoas que necessitam? Então, meu Deus, que seja um dia de transformação. Oh, aleluias. E que a nossa casa, Deus, esteja
completamente transformada em nome de Jesus. E você diga comigo: Senhor, isso com toda a fé, diga: Senhor, eu coloco a minha casa em ordem. Diga: a partir de hoje eu tomo atitudes, porque eu creio que eu tenho crédito diante do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, e vamos aplaudir esse Deus maravilhoso de todo o coração. O Cordeiro que está no trono, apacenta, apacentará e me servirá, de guia para as fontes das águas da vida. Me levará o Cordeiro que está no trono, apacentará e me servirá, de guia para as fontes das águas da vida. Deus levará. Aleluia. Olha para cá. Assim como nós terminamos agora, nos levará e nos servirá de guia. Se você não tem conseguido direcionar a casa, deixa o Espírito Santo de Deus ser o teu guia. Não tome atitudes que pode fazer eu ou você tomar decisões erradas. Deixa Ele te levar, o Espírito Santo de Deus te levar. Amém? Diga graças a Deus. Que você tenha uma manhã abençoada, que você tenha um domingo cheio do Espírito Santo de Deus, e uma semana abençoada. Que Ele te guie, que Ele te guarde, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Vai em paz, e que a sua semana seja abençoada em Cristo Jesus. E o Cordeiro